A tempestade solar que quase destruiu o mundo moderno antes mesmo de ele existir. Seja bem-vindo ao Além da Explicação. Hoje vamos conhecer a história de um fenômeno tão poderoso que transformou o céu em fogo. Um evento tão extraordinário que operadores de telégrafo receberam choques elétricos. Papel pegou fogo dentro de escritórios e luzes coloridas apareceram em lugares onde jamais deveriam ser vistas. Tudo isso aconteceu muito antes da internet, muito antes dos satélites, muito antes dos computadores. E o mais assustador, se o mesmo evento acontecesse hoje, os prejuízos poderiam chegar a trilhões de dólares. Esta é a história da tempestade solar de Carrington, o maior evento solar já registrado pela humanidade. Antes de começarmos, deixe seu like, inscreva-se no canal Além da Explicação e prepare-se para conhecer um fenômeno que mostrou o verdadeiro poder do Sol. Nossa história começa na manhã de 1º de setembro de 1859. Na Inglaterra, um astrônomo chamado Richard Carrington observava o Sol através de seu telescópio. Era um trabalho rotineiro. Carrington estudava manchas solares, regiões escuras que aparecem na superfície da estrela. Mas naquele dia ele viu algo que ninguém jamais havia registrado. De repente, duas áreas extremamente brilhantes surgiram próximas a uma mancha solar. O fenômeno durou apenas alguns minutos. Carrington ficou impressionado. Sem saber, ele acabara de testemunhar a primeira explosão solar observada diretamente por um ser humano. Mas o pior ainda estava por vir. Cerca de 17 horas depois, a Terra foi atingida. Uma gigantesca nuvem de partículas carregadas, lançada pelo Sol, atravessou o espaço e colidiu com o campo magnético do planeta. O resultado foi imediato. Em todo o mundo, bússolas começaram a se comportar de maneira estranha. Linhas telegráficas falharam. Operadores receberam descargas elétricas. Alguns equipamentos continuaram funcionando mesmo após serem desligados das baterias. A energia induzida pela tempestade era tão forte que os próprios cabos geravam eletricidade. Mas o fenômeno mais impressionante aconteceu no céu. Auroras gigantescas apareceram em locais onde nunca haviam sido vistas. Normalmente, auroras são observadas próximas aos polos. Mas naquela noite, elas puderam ser vistas em regiões tropicais. Relatos vieram do Caribe, do México, da Colômbia e até de áreas próximas ao Equador. Muitas pessoas acordaram acreditando que o sol estava nascendo. Outras pensaram que cidades distantes estavam pegando fogo. Os céus brilhavam em tons de vermelho, verde, rosa e dourado. Jornais da época descreveram cenas quase sobrenaturais. Em algumas regiões, o brilho era tão intenso que as pessoas conseguiam ler jornais durante a madrugada sem usar qualquer tipo de iluminação. Imagine olhar para o céu no meio da noite e vê-lo iluminado como se fosse amanhecer. Foi exatamente isso que aconteceu. Naquele momento, ninguém entendia completamente o que estava ocorrendo. Os cientistas sabiam pouco sobre a relação entre o Sol e o campo magnético terrestre, mas o evento chamou tanta atenção que passou a ser estudado intensamente. Décadas depois, os pesquisadores concluíram que a Terra havia sido atingida por uma das mais poderosas ejeções de massa coronal já registradas. Em termos simples, o Sol lançou uma gigantesca quantidade de plasma e energia em direção ao espaço. E nosso planeta estava exatamente no caminho. A boa notícia é que em 1859, a tecnologia humana era relativamente simples. O sistema telegráfico foi bastante afetado, mas praticamente não existiam outras infraestruturas eletrônicas vulneráveis. A situação seria completamente diferente. Atualmente dependemos de satélites, GPS, internet, sistemas bancários, redes elétricas, comunicações globais e milhares de equipamentos eletrônicos conectados. Uma tempestade semelhante à de Carrington poderia provocar apagões em larga escala, interromper comunicações, afetar satélites e causar enormes prejuízos econômicos. Alguns especialistas acreditam que a recuperação poderia levar meses ou até anos em determinadas regiões. E aqui está uma curiosidade assustadora. Em 2012, uma enorme ejeção de massa coronal cruzou a órbita terrestre. Por sorte, a Terra não estava naquele ponto do espaço naquele momento. Se estivesse, muitos cientistas acreditam que poderíamos ter enfrentado um evento comparável ao de Carrington. Em outras palavras, escapamos por pouco. O Sol, que torna possível a vida na Terra, também é capaz de produzir fenômenos incrivelmente violentos. Todos os dias, nossa estrela libera energia suficiente para abastecer a humanidade por milhões de anos. A maior parte dessa energia chega de forma segura,
Mas ocasionalmente o Sol nos lembra que é uma força gigantesca da natureza. A tempestade solar de Carrington continua sendo um dos maiores mistérios e alertas da história da ciência. Ela mostrou que nosso planeta não está isolado do restante do universo. Pelo contrário, estamos constantemente conectados ao espaço ao nosso redor. E às vezes essa conexão pode produzir espetáculos magníficos, ou consequências assustadoras. Quando as pessoas olharam para o céu naquela noite de 1859, viram algo que jamais esqueceriam. Um céu em chamas, luzes dançando no horizonte. E um espetáculo tão extraordinário que parecia impossível ser real. Mas era. E talvez aconteça novamente algum dia. E você? O que faria se acordasse durante a madrugada e visse o céu inteiro iluminado por luzes vermelhas e verdes? Deixe sua resposta nos comentários. Se gostou desta história, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e inscreva-se no Além da Explicação. Porque os maiores mistérios nem sempre estão na Terra. Às vezes eles vêm diretamente do Sol. Até o próximo vídeo.